Será que tem muitos sapatos e não sabe como pôr ordem nessa confusão que lhe aparece todos os dias? Ou será que sente que tem pouco espaço para o seu calçado e não sabe como é que pode aproveitar o espaço da melhor forma? Olá, bem-vinda ao canal Esco Organizer. Eu sou Eliana Souza Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. Se está com problemas e falta de ideias para organizar os seus sapatos, então chegou ao sítio certo. Este é um assunto que dá pano para mangas, mas hoje eu vou focar-me apenas em dar-vos ideias para organizarem o vosso calçado. Antes de mais, e como sempre, antes de pormos a mão na massa, eu convido-vos a uma reflexão que é necessária para entender depois quais vão ser as nossas estratégias de organização e quais vão ser as soluções que vamos encontrar para o nosso espaço em particular. Quantos pares de sapatos é que tem? Contabilize todos, verão, inverno e também se está tudo a uso e em bom estado. Será que vai acumulando calçado que não usa para deixar para alguma vez ou algum dia? Relativamente a este assunto, há que pensar que o calçado requer vários cuidados e depende de calçado para calçado. Por isso, é que é importante entender se nós queremos manter todo o calçado que temos ou se eventualmente, na altura que formos organizar, queremos descartar ou então doar algum calçado que tenhamos, ou porque já não serve ou porque está em mau estado. Então, essa seleção tem que ser feita previamente. Quer guardar espaço para o novo? Porque muitas vezes acontece que o novo calçado entra, mas o antigo nunca sai. Então vai havendo uma acumulação e nós não queremos isso. Como tal, temos sempre que pensar que quando vamos organizar um espaço, neste caso para calçado, será que vai haver espaço para o que vem de novo? Partilha o espaço com mais pessoas? Esta é uma questão muito importante quando os espaços de arrumação de calçado têm a partilha de espaço, muitas vezes do agregado familiar. E depende muito da área onde se vai guardar o calçado, depende se são os quartos particulares, se há um hall de entrada, por exemplo, que tem uma sapateira, ou uma garagem que também guarda sapatos, e como tal é preciso pensar no todo antes de pensarmos nas diferentes partes. E, nesse seguimento, que espaço disponível é que nós temos para o calçado? E aqui é de extrema importância, porque a organização dos espaços pensa muito bem no espaço que temos disponível e como é que podemos transformar esse espaço para ganhar espaço, muitas vezes, onde ele é escasso. Então, pensando em tudo isto, vamos partir para as ideias de organização de sapatos. Como eu costumo referir, e quem já me conhece há mais tempo sabe, que eu gosto de começar a mostrar soluções para organizar sem organizadores. É possível organizar sem organizadores, mas o recurso a organizadores muitas vezes ajuda. E então há que pensar nas melhores estratégias e o que é que funciona para cada um de nós. Como é que nós podemos ganhar espaço nos nossos armários quando vamos organizar calçado? Em vez de a forma tradicional de ser um par lado a lado, nós podemos colocar um sapato à frente do outro. Aqui vamos poupar metade do espaço e eu recomendo usar esta técnica quando o espaço em profundidade assim o permite. Quando temos prateleiras que não são assim tão fundas, não vai ser possível usar esta técnica, mas quando elas têm alguma profundidade e para sapatos pequenos e estreitos, como os de criança ou os de senhora, dependendo do tamanho que calçam, podemos muito bem usar esta estratégia. Já experimentou? Se não, experimente e veja se resulta para si. Em sentidos opostos, não é uma opção muito vista, mas é uma solução. É uma estratégia que também permite poupar até metade do espaço. Assim, eles não estão nem lado a lado, nem um à frente do outro, mas está um virado para a frente e outro virado para trás. Também, quando a largura assim o permite e a profundidade também permite, mas estando em sentidos opostos, vai haver uma poupança tanto da largura como da profundidade. Então, é uma estratégia a estudar
para o caso em questão. Se não experimentou, experimente. E não quer dizer que todos os sapatos tenham que estar ordenados da mesma maneira. Como nós vemos aqui na imagem do lado esquerdo, existem nichos destas prateleiras em que o calçado está lado a lado, mas depois outro está em sentido oposto, precisamente para poupar espaço por causa do formato do sapato, que é irregular, e às vezes é vantajoso usar esta técnica para ganhar um bocadinho de espaço em largura. Os sapatos deitados também é uma possibilidade. Não é muito visto, talvez, mas para quem tem prateleiras muito baixinhas ou então quer aproveitar o espaço usando várias prateleiras, aí não vai ter possibilidade de colocar o calçado em pé, mas vai ter possibilidade de deitar o calçado. Se for uma opção para si prática e funcional para o dia a dia, por que não? Muitas vezes são prateleiras deslizantes também, tipo bandejas ou gavetas, e como tal, não é possível. Eu recomendo usar esta estratégia quando tem pouco espaço em altura. E se for o seu caso, experimente e depois conte-me nos comentários como é que correu essa experiência. Aqui já temos uma opção com organizadores em plataformas. Estas plataformas são objetos de plástico muito simples, leves e acessíveis para colocar um sapato por cima do outro. Além de permitir colocar um sapato por cima do outro, existem plataformas duplas em que é possível colocar dois sapatos em cima e dois em baixo, normalmente um par em cima e o outro par em baixo. Mais à frente irei falar sobre organizadores úteis para organizar calçado, portanto deixe-se ficar comigo até ao final, que eu vou entrar em mais detalhes sobre estes organizadores. Mas realmente esta técnica é uma forma excelente de aproveitar espaço em altura. Muitas vezes, quando nós temos prateleiras e queremos aproveitar o espaço, não devemos colocar os sapatos empilhados, porque eles vão cair facilmente. O seu formato é irregular e, como tal, nós não queremos a desordem. Nós usamos todas estas estratégias para manter o espaço em ordem e em harmonia visual também, que eu tanto falo. E estas imagens ilustrativas servem precisamente para mostrar exemplos daquilo que podem fazer com estas plataformas. Recomendo usar esta estratégia quando tem pouco espaço em largura e tem altura suficiente para colocar as plataformas. Também aconselhado para calçado baixo, obviamente aqui não se vê botins nem botas de cano alto, e também ao adquirir, lembrar-se das medidas do organizador, porque o calçado é muito variável e calçado maior, mais largo e de tamanhos maiores muito provavelmente não será a melhor opção. Então é preciso estudar realmente esta técnica para o seu espaço em particular. Algo semelhante, mas com algumas diferenças, são estas subprateleiras, que muitas vezes falo nelas quando estou a falar de organização de cozinha e despensa, porque elas são muito utilizadas nesses espaços. No entanto, como são organizadores versáteis, podemos perfeitamente adaptar à área do calçado. Estas subprateleiras é também algo que permite aproveitar a altura, porque vai elevar e criar aqui uma falsa prateleira, uma prateleira mais pequena e mais estreita, e eu recomendo usar estas subprateleiras quando se tem largura e altura disponíveis e queremos os pares lado a lado, ou seja, não queremos trocar a ordem e queremos manter uma ordem, mas temos espaço suficiente em altura e então conseguimos colocar mais pares sem ter que estar a instalar prateleiras. É uma boa opção. Há quem prefira as divisórias, há quem prefira a personalização e pedir para fazer à medida estas divisórias em acrílico. A vantagem é que permite evitar a mistura de calçado, portanto, cada nicho vai ter um par de sapatos e eu recomendo usar em prateleira ou em gaveta e claro que terá que ser feito à medida. Muitas vezes é estudado o espaço para que sejam feitas então estas divisórias, que podem ser em prateleiras mais fundas, podem ser em gavetas, mas atenção ao calçado. Eu hoje não vou referir os cuidados que devemos ter para a boa manutenção do calçado, mas estamos a falar de objetos que acumulam muita sujidade e, como tal, quando nós vamos organizar e dependendo da estratégia que vamos escolher para a organização, também devemos pensar nisso para que seja fácil de manter e limpar o espaço onde nós guardamos o calçado.
Semelhante às divisórias, mas maleáveis, temos as colmeias organizadoras e também existem colmeias ou divisórias com nichos para sapatos. Mais uma vez, como têm nichos, permitem evitar misturas de calçado. Para quem tem essa dificuldade e gosta de ter tudo no seu lugar, sem haver desordem nem misturas, eu recomendo esta solução para sapatos pequenos e delicados que cabem nos nichos, como sandálias, sabrinas, havaianas, e portanto tudo fica visível, acessível, está na vertical e estes são vários princípios da organização dos espaços que eu faço tanta questão de falar nos meus conteúdos e relembrar sempre, porque isso é o básico e todas nós, donas de casa, temos que saber para conseguirmos manter a ordem nos nossos espaços. Esta é uma solução muito comum e óbvia, mas também há cuidados a referir e, no que toca à organização, também algumas advertências. Os cestos permitem dividir o espaço com ordem. São também uma espécie de divisórias, mas umas divisórias contidas, porque eles são fechados, têm uma tampa ou têm uma porta. E aqui nós vemos esta ordem mantida nestas prateleiras que nos dá muita harmonia visual pela padronização, ou seja, todos os cestos são iguais ou todas as caixas são iguais e couberam os sapatos ali dentro, convém pensar nisso, se os sapatos que temos vão caber nas caixas que vamos comprar e, além disso, além da padronização, que também é um dos princípios da organização, temos a identificação. Às vezes é colocada uma etiqueta na caixa a dizer o que é que lá está, ou então, mais avançado ainda, é tirar uma foto ao calçado que está lá dentro e colocar cá fora, a identificar visualmente. Há quem prefira letras, há quem prefira imagens, é uma opção vossa, mas é uma solução. O que é que eu recomendo no que toca a estas caixas? Caixas transparentes, o mais possível, ou translúcidas, para que consigam ver. A visualização é sempre muito importante. E aceder também o fácil manuseamento. Mas há outros cuidados que nem sempre são falados, que eu também gosto muito de alertar, que é o arejamento. Os sapatos precisam de arejamento e as caixas nunca devem ser de cartão, para não acumular umidade, olores, mau cheiro. Não queremos isso. Evitar de todo as caixas de cartão. Depois existem organizadores mais específicos, feitos de propósito para sapatos, como estas caixas múltiplas altas, que permitem adaptar e acomodar vários pares na vertical. Como conseguem ver pelas imagens, estas caixas vêm desmontadas, elas são articuláveis, são fáceis de montar, são muito leves e depois é possível adaptar, como um quebra-cabeças. Esta, em particular, permite colocar até 16 sapatos, mas podem colocar menos, tal como vi na imagem no canto superior direito, em que podem colocar apenas 4 se for um calçado que ocupa mais espaço e, portanto, aqui é mais personalizável. Além de terem umas pegas, também tem uma tampa em plástico com fecho eclair que permite visualizar. Elas são boas para colocar em armários e em espaços onde caibam, portanto, antes de comprar, pensar se tem o espaço ideal, o espaço adequado para estas caixas e, claro, eu recomendo sempre, mas sempre, antes de comprarem um organizador, seja em loja física ou online, tirar medidas ao espaço para terem a certeza que o organizador vai caber. E neste caso, que os sapatos que querem lá colocar vão caber também. E além das caixas mais altas, existem estas caixas mais baixas, muitas vezes para colocar debaixo de um roupeiro ou por cima de um roupeiro. Relativamente às camas, também há quem goste de colocar por baixo das camas, mas para quem gosta do Feng Shui sabe que por baixo das camas deve haver circulação de ar e deve haver desimpedimento e, portanto, pensem também nessa opção. Mas se for um sommier, por exemplo, e se for um calçado de troca de estação que não vão usar tão cedo, por que não? Mas lembrem-se que é recomendável que o calçado seja arejado. Esta é uma boa opção, então, para aproveitar espaço. Esta caixa é semelhante à anterior, mas é mais baixinha e o calçado aqui já não fica de pé, fica deitado. Também é adaptável, podem ajustar as divisórias para colocar sapatos maiores, sapatos mais pequenos e, como tal, é uma boa opção para organizar sapatos. Tem as pegas e um fecho eclair e pensem onde é que gostariam de colocar este organizador. Como prometido,
Mostro-vos então alguns organizadores úteis que ajudam a pôr ordem no nosso calçado, como as plataformas que eu referi, que podem ser duplas ou simples, já bastante comuns nas lojas de utilidades para casa, e há quem não se adapte a elas, mas muitas vezes por não entender como é que elas funcionam. Elas vêm desmontadas, é preciso montá-las, aquelas que têm duas partes, como esta que se vê aqui no meio e que se vê do lado direito, para conseguir acomodar os sapatos. É óbvio que elas não ficam fixas à prateleira, mas permitem realmente acomodar os sapatos e aproveitar espaço, que é esse o principal objetivo. Elas também, ao parecer este bico de pato, elas são ajustáveis à altura e à altura do sapato, podendo acomodar sapatos mais baixos até sapatos mais altos. Não é recomendável colocar estes sapatos de salto alto, como se vê na imagem, porque eles vão cair pelo seu peso, como é óbvio, nós já estamos a imaginar o que é que vai acontecer aqui. Mas para calçado, como sapatilhas, sabrinas e calçado baixo, por que não? É uma boa opção. Eu própria uso esta solução em minha casa e recomendo. Mas se tiverem dúvidas ou questões relativamente a algum destes organizadores, estejam à vontade para deixar aqui o vosso comentário ou enviarem-me alguma mensagem. As subprateleiras, tal como referi, existem imensas opções. Como é habitual, eu vou deixar os links destes produtos organizadores que eu refiro na descrição deste vídeo. E estas subprateleiras normalmente são em metal. Estas são em branco, mas existem em preto, existem metalizadas e existem de vários tamanhos. Confirmem sempre as medidas, altura, largura, profundidade, se adaptam ao vosso espaço. Algumas são extensíveis, outras não, são fixas e podem ser realmente uma boa opção, um bom investimento para um espaço de organização de calçado em que não estavam a ver solução. Lembrem-se sempre dos princípios de organização, visibilidade, acessibilidade, funcionalidade e estas caixas para sapatos que eu recomendo são caixas que vêm, mais uma vez, desmontadas, é necessário montá-las, mas a montagem é intuitiva, elas não são caixas muito robustas, mas podem usar também caixas simples, aquelas caixas que eu mostrei anteriormente, com tampa. A desvantagem dessas caixas é que não têm arejamento. É natural que o ar circule sempre, não são herméticas, mas estas caixas aqui têm arejamento. Além de terem uma porta, portanto, permitem abrir na horizontal, digamos assim, não é preciso levantarem nenhuma tampa, aqui é uma porta que abre para nós e na parte de trás tem orifícios para arejamento. E isso eu recomendo sempre. Algumas opções também permitem colocar dentro um aromatizador ou um anti-odores, também é uma ótima ideia. Como tal, pensem nisso, pensem que as caixas devem ser empilháveis, devem ser todas iguais para que tenham e mantenham uma ordem no vosso espaço dos calçados. Nesta opção do meio, estas caixas articuladas empilháveis permitem usar apenas aquelas que quiserem. Por exemplo, se quiserem usar só uma ou duas montadas, podem, e se quiserem montá-las todas, também podem, e vai se adaptando ao espaço. É uma solução interessante. E estes organizadores que eu vos mostro nos meus vídeos, podem encontrá-los na maior loja online do mundo, porque nós nas lojas físicas encontramos já hoje em dia muitas opções, boas opções, desde as mais simples às mais versáteis, mas depois existem organizadores muito específicos e com alguns requisitos que nós, organizadoras, gostamos de aplicar e que depois só encontramos realmente nessas grandes lojas online que têm uma enorme oferta. E por fim, as caixas organizadoras múltiplas que permitem colocar, que são desenhadas especificamente para sapatos. Claro que elas são versáteis e depois a imaginação e a criatividade não têm limites, mas quis-vos mostrar estas opções para calçado porque são muito interessantes. A primeira, porque permite colocar o calçado na vertical e até vários pares, até 8 pares de sapatos, permite organizar, e depois a solução que está aqui ilustrada nas imagens inferiores para o calçado, deitado e muitas vezes colocado debaixo de armários, porque quando nós temos problema de espaço para arrumação, nós queremos ideias, soluções para ganhar espaço, no espaço que já temos, porque não vamos ter mais espaço. Então,
Pensem em todas estas ideias que eu vos dei no vídeo de hoje e depois digam-me se experimentaram alguma, se já utilizam alguma destas estratégias ou se têm outras estratégias, que eu gosto sempre de saber. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha sido útil. Voltarei em breve com mais ideias, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!